Olá, nossos ouvintes aí de mais um episódio do Check-in Digital. Esse projeto, esse podcast que tem em vista a gente levar e, na verdade, trazer reflexões, né? E levar conhecimento, trazer reflexões sobre esse setor que eu particularmente tanto amo e vocês aí acredito que também, né? De como a gente deve inovar e como a gente pode transformar a eficiência financeira desse negócio. Eu sou Gabriel Fumagalli, um apaixonado por tecnologia e viagens, também CEO da Xstay e hoje host desse podcast. Estamos aqui, né, para questionar um pouquinho, junto a profissionais desse mercado, o porquê que esse mercado demora tanto para inovar. E no episódio de hoje a gente vai abordar um dos maiores desafios desse mercado, que é o gerenciamento de receitas, mais conhecido como Revenue Management, e com essa crescente complexidade dos canais de distribuição, né, as dependências das OTAs, otimizar essa rentabilidade se torna uma tarefa muito árdua para os hoteleiros, né? E aqui hoje a gente trouxe Ricardo Souza, que é líder da Lighthouse para a América Latina. Ele vai contar um pouquinho do que é a Lighthouse, mas a ideia é que a gente possa compartilhar um pouco das experiências dele aqui, estratégias de como a gente pode transformar desafios em oportunidades com crescimento e principalmente eficiência. Essa é uma palavra que eu sempre falo aqui, porque é uma das dores, acho, da hotelaria de modo geral, das hospedagens, é a eficiência operacional, é a eficiência de distribuição, é a eficiência financeira. A gente está falando de um negócio que tem margens apertadas, então a gente precisa levar a eficiência para todos os pontos desse negócio, né? Ricardo, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. A ideia aqui é a gente provocar reflexões, né, para que a gente possa ajudar a inovar esse mercado. Mas antes da gente começar essas reflexões aqui, eu queria... Conta aí um pouquinho para a gente quem é você, o que você faz e também o que a Lighthouse faz. Legal, Gabriel. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui participando com vocês aí desse podcast. Um assunto tão relevante. A gente falar um pouco de tecnologia, de RM, de gestão de receitas, de eficiência e inovação. Bom, eu trabalhei mais de 15 anos na hotelaria, né, na grande maioria do tempo trabalhando nas áreas de revenue. Então, passei um pouco por área de vendas também, mas na grande maioria do tempo, área de revenues, tanto de hotéis, redes menores e redes de um porte um pouco mais alto. Então, acabei coletando diferentes vivências, né? Hotelaria de luxo, hotelaria corporativa, hotelaria de uma escala, né, de hotéis mais alta. Acabou tendo uma boa gama de experiências e depois acabei fazendo uma transição para o universo de tecnologia, né, para a Lighthouse, há 6 anos já, na antiga OTA Insight, hoje conhecido como Lighthouse, que é uma empresa de tecnologia, hoje a maior empresa de tecnologia do mundo, quando a gente fala em número de hotéis ativos, 70 mil hotéis em todo o mundo. Caramba. É uma empresa que vem crescendo aí a dígito duplo nos últimos 10 anos. Então, e é uma empresa que vem... o foco principal é a hotelaria. A gente fala hospitalidade, porque hoje a gente já também serve um pouco o universo de short-term rental, né? Uhum. Não só a hotelaria tradicional, mas o nosso foco são ferramentas de inteligência de dados. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de alguns pilares que a gente acredita que são relevantes, né, para uma tomada de decisão, tanto de um hotel quanto uma operação de short-term, na hospitalidade em geral. Então a gente a Lighthouse fornece diferentes módulos, diferentes ferramentas para sustentar as estratégias de tomada de decisão. Pequenos hotéis, grandes redes globais. Com 70 mil hotéis a gente tem todos os tipos de clientes aí. É uma solução que encaixa para quem tem um hotel pequeno ou, por exemplo, empresas que fazem gestão de short-term rental que tem poucos quartos. Conta um pouquinho assim dessa abordagem. O modelo comercial de vocês é flexível ou tem um nicho que você entende que você consegue gerar mais valor para ele? Legal, boa pergunta. Onde a Lighthouse se estruturou foi justamente poder atender o que a gente chama de top-down, bottom-up.
que seria redes globais, empresas de gestão, grandes empresas de gestão ou grandes redes regionais, pequenas redes regionais e hotelaria independente. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de produtos na Lighthouse, como é que a gente serve todos esses pontos? Então, a gente fundamenta a empresa em 5 pilares, que são, a gente até pode falar sobre isso conceitualmente daqui a pouco, pilares fundamentais para qualquer gestão de negócios. Para a gente, quais são os pilares? A gente chama isso de uma estratégia comercial. Quando a gente fala de estratégia comercial em hotelaria, muitas vezes é vendas. Não, estratégia comercial para a gente é muito mais que isso, e ela é fundamentada em 5 pilares, que é poder prever a demanda corretamente, saber como precificar para essa demanda que você previu, saber como distribuir para essa demanda que você precificou e previu, analisar se isso está funcionando e depois fazer um benchmark, um comparativo com os seus peers, concorrentes, se essa estratégia está funcionando. Dentro desses 5 pilares, a gente tem diversos módulos e ferramentas, e essas ferramentas atendem a hotelaria. Algum desses pilares ela atende a hotelaria independente, outras atendem redes regionais, outras atendem redes globais e outras atendem grandes gestoras de portfólio, que são administradoras, né? Então, a gente acaba por atender, e acho que é por isso que a gente cresce tanto, por isso que a gente tem 70 mil hotéis. Você não consegue chegar a 70 mil hotéis só com hotéis independentes ou só com grandes redes, você tem que ter um pouco de tudo. Muito bom. E entrando um pouquinho mais no tema aqui, não necessariamente tecnologia, mas quando você aí como um profissional de muitos anos na hotelaria, né, e hoje também certamente interagindo com muitos hotéis, como que você olha o futuro? Assim, quais são os desafios e as oportunidades que você vê para essa indústria hoteleira, principalmente no Brasil? Ótima pergunta. Assim, essa é uma coisa que a gente reflete bastante, porque a gente, como você falou, é o dia inteiro conversando com hotéis, e acho que tem uma oportunidade muito interessante, que é poder conversar com hotéis no México, na Colômbia, no Brasil, nos Estados Unidos, e poder entender os diferentes momentos, né, em que cada um desses mercados estão e os hoteleiros. Acho que o grande desafio continua sendo, em escala geral, uma cultura de inovação, né? A hotelaria cresceu globalmente, e a hotelaria tradicional, corretamente, cresceu como uma cultura de pessoas, né? Pessoas servindo pessoas, né? Mas hoje, né, com toda essa mudança multicultural que o mundo teve, você precisa de tecnologia para poder servir as pessoas corretamente, né? E, obviamente, você precisa de tecnologia para se manter de pé, competitivo e eficiente, para continuar servindo pessoas ao longo do tempo. Então, o desenvolvimento de uma cultura de inovação, eu acho que ele ainda caminha tanto em grandes redes, quanto em redes menores, quanto em hotéis independentes, que ainda as pessoas ainda não têm nenhuma ideia de como criar essa cultura dentro do seu próprio empreendimento. Todo o processo de transformação digital, ele passa ali inicialmente pela digitalização dos dados, né? Depois as ferramentas e processos, as pessoas, né? Que então você precisa ter uma cultura de inovação para que você analise, posteriormente consiga retroalimentar esse processo, né? E eu vejo isso, acho que a formação até hoteleira passa pouco por matérias de tecnologia, é muito sobre eu servir você do que como que eu posso utilizar uma ferramenta para te servir melhor. Né? Tem um ponto, uma reflexão que eu já faço há alguns anos. Eu acho que, e quando você estava falando, eu estava pensando exatamente isso, na formação, né? A formação hoteleira brasileira, ela nunca se definiu, né? As escolas de hotelaria do Brasil, porque se você pega vertentes de escolas de hotelaria no mundo, você tem a escola europeia, né, com a escola suíça de hotelaria, que é o quê? Aprender a servir, aprender a operacionalizar um hotel e fazer o melhor atendimento possível. E você tem a escola hoteleira americana, que é como gerir um hotel ou uma rede de hotéis, como, né, como fazer a gestão do negócio, não tão preocupada no serviço. A hotelaria, e eu falo isso né, eu fiz bacharel em hotelaria, né, me formei em hotelaria, a escola brasileira ela ficou no meio do caminho. Então ela não fez nenhuma coisa nem outra, né? Então, realmente, quando você fala assim de, como você falou, uma grade de matérias correlacionadas ao assunto tecnologia, gestão de receitas, é um percentual baixíssimo numa grade curricular de uma escola hoteleira no Brasil hoje. E isso reflete lá na ponta, porque se você tem muita dificuldade de contratação em todas as áreas hoje, isso é um grande desafio da hotelaria, mas também quando você chega num determinado nível de conhecimento de
de revenue management, por exemplo, ou você forma ou você não acha. É verdade. Então, porque a gente está falando basicamente de uma formação quase que muito mais de um cientista de dados, né, do que um hoteleiro. Só que o cientista de dados, talvez a hotelaria ela nem tenha ainda a capacidade de absorver um profissional como esse pela cultura, por tudo. Esse cara está buscando outras coisas, né? Agora, trazendo um pouco, né, das tecnologias que vão transformar os hotéis. Que tecnologias emergentes você acredita que vão ter um maior impacto, né, na gestão hoteleira dentro dos próximos anos? A gente vê duas tecnologias, assim, uma para a parte operacional, a experiência do hóspede, e a segunda para a parte de gestão. Falando, né, na área que é a nossa maior expertise, que seria na parte de gestão, a gente acredita que não, em alguns anos, ou desde agora, mas principalmente nos próximos anos, não vai ter mais espaço para precificação manual ou, sei lá, precificação humana. Até fixa, menos ainda, né? Mas uma precificação que resulte de uma análise e um cálculo de uma pessoa, né? Isso em outras indústrias, isso já não existe há anos, né? Se a gente pega uma indústria correlacionada, né, a indústria de aviação, você não tem, os revenue managers, os departamentos de yield management, eles não fazem decisão de preço. Eles fazem muito mais uma parte de análise de dados, uma parte de identificar tendências. Para ajustar e refinar o algoritmo. Exatamente. E não para precificar. Perfeito, perfeito. Então, falando de uma hotelaria em geral, e isso é independente de uma grande rede e até da hotelaria independente, uma ferramenta de precificação, a gente chama isso de um otimizador de preços, são vários nomes que o mercado pode dar, uma ferramenta que use inteligência artificial, use múltiplas fontes de dados para tomar decisões de preço e microdecisões, né? Muita gente acha que revenue management é você tomar uma decisão que o seu empreendimento cobra 200, quando que eu vou para 300? Onde você ganha dinheiro é quase como um jogo de tênis, ou seja, bolinha a bolinha, você tem 200, agora você tem 205, agora você tem 212, agora você tem 198, porque você precisa de um pouco mais de conversão, agora você tem 220. Se você tem os mesmos ritmos, as mesmas curvaturas de reservas que você teria antes, fazendo essas novas microdecisões de preço, isso é resultado na veia. Né? Porque você não está tendo o custo transacional de tomar essas decisões. Obviamente você tem um custo de investir em tecnologia, que na nossa visão está cada dia mais acessível, inclusive para a hotelaria independente. E eu acho que esse é o futuro. Mesmo as grandes redes, as áreas de revenue management passam por uma mudança de que eu não vou contratar 20 pessoas para estarem todo dia apertando o botão o que fazer. Eu vou contratar a parte cognitiva dessas pessoas para fazer ajustes, para identificar tendências, mas a tecnologia está para fazer isso. Então, acho que essa é a primeira grande tendência na nossa visão. Ferramentas que vão, primeiro, democratizar o acesso à tecnologia e, segundo, que vão tomar essas decisões de preços de maneira automatizada a todos os níveis de hotel. E a segunda é a inteligência artificial generativa na experiência do próprio hóspede, né? Principalmente na parte da jornada de consumo do hóspede, né? Ele quer montar, ele quer entender como um hotel, né, um destino, um hotel, ele pode muitas vezes usar a interação com uma ferramenta de inteligência artificial generativa para fazer perguntas e ter respostas. E essa pode ser até uma ferramenta própria daquele player que está tentando vender o seu próprio produto, né? Imagina num resort, você não precisa entrar no WhatsApp e falar com um agente de reservas, você pode interagir com uma ferramenta que tenha toda a capacidade de responder todas as perguntas. Cabe 3 crianças num apartamento, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, o que a recreação faz? Você pode me dar um exemplo das atividades da recreação da semana anterior? Tudo isso está na base. E até mesmo durante a hospedagem, né? Então eu vejo muito o uso da AI generativa para o antes e o durante também, porque o durante ele consome muito atendimento, né? E isso é um recurso caro e às vezes com alta rotatividade, que você demanda um baita treinamento para passar todo o conhecimento que a máquina não esquece. É isso. Né? Então, e com isso a gente consegue usar essas pessoas muito mais para treinar a máquina do que para ficar fazendo aquele processinho operacional de responder para o hóspede que a academia abre às 7, fecha às 17, por exemplo, né? Agora, voltando aí para a parte de pricing, né? Você comentou
dos elementos da vertical de ferramentas de gestão. E aqui no podcast a gente já falou algumas vezes. Eu também vejo que são dois grandes pontos, né? O como que a gente usa a tecnologia para melhorar a eficiência financeira operacional de uma operação e como que a gente usa a tecnologia para atualizar a experiência de um hóspede. Eu digo atualizar porque assim, a experiência de se hospedar já existe, mas ela precisa ser atualizada, não é nem modernizada, é atualizada, é só chegar na onde a gente está. Nem estou querendo que os nossos ouvintes aqui ou os hotéis queiram colocar ali algo muito inovador. É simplesmente equalizar. Pô, eu quero consumir online, eu não quero pegar uma fila num check-in, eu quero eventualmente fazer um pedido pelo um aplicativo que sim, poderia muito bem ser entregue por um robozinho, porque room service ele, né, é um ponto que precisa ter melhor eficiência, mas enfim, perfeito, né? Voltando para a parte de revenue management, que ferramenta de pricing você acredita, né? Quais são as ferramentas de pricing que são essenciais hoje para um hotel buscar otimizar essas operações e gerar maior lucro? Ótima pergunta. Eu acho que a base de qualquer tomada de decisão, seja ela uma decisão humana manual ou uma decisão algorítmica, é você ter um comparativo, né? Então, você tem uma base. Quando a gente fala de ferramentas de pricing, são basicamente duas vertentes que a gente olha para uma tomada de decisão de precificação, que é a performance do hotel, né? O que quer dizer isso? Ocupação, pick-up, ritmo de reservas, né? E até um pouco de padrões históricos de como esse hotel se comportou em termos de ocupação e a sua cesta competitiva, né? Porque uma decisão de reserva de um hotel, ela é uma decisão, e independente do hóspede ser um hóspede de lazer ou corporativo, é uma decisão psicológica. Mesmo um hóspede corporativo, ele tem uma liberdade de tomar de decisão dentro de uma faixa de preço. Sim. Ele pode escolher. Raramente você vai ver, esse hóspede ele tem que usar aquele hotel, a não ser que aquele hotel esteja grudado, né, muro com a empresa dele, e obviamente ele vai tomar aquela decisão. Mas no geral, mesmo o hóspede, ou tanto o hóspede de lazer quanto corporativo, ele toma uma decisão psicológica de preço. E essa decisão vai muito baseada em proposição de valor versus preço, versus custo. Então, você está bem equilibrado dentro de um conjunto de ofertas, dentro da sua micro-região, é muito importante dentro de uma tomada de decisão na precificação. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente, na nossa visão, e assim que a Lighthouse, por exemplo, foi construída, uma premissa básica é uma ferramenta de comparação de preço. Porque mesmo que você não faça um investimento em uma tecnologia de pricing, né, que você, não vou nesse momento investir numa ferramenta que tome as decisões de preço, aquilo que a gente falou alguns minutos atrás. Eu vou fazer isso. Você precisa das duas informações. A ocupação, isso você já tem no seu PMS, você não precisa contratar, já está embutido dentro do seu... A sua você tem, dos outros não. Dos outros não. E como é que você entende a tendência dos outros? Baseado no que eles estão fazendo com o preço. Nenhum hotel aumenta preço se ele não está vendo demanda para ele mesmo. Com certeza. Então, você combinar essas duas coisas é a base. Para a gente, a base é assim, você tem um hotel independente, você precisa ter essas duas informações. Como caminha a sua ocupação ao longo dos dias e o que seus concorrentes estão fazendo. Porque dentro disso você pode se posicionar. Pô, eu sei que o concorrente A é melhor do que eu no sentido de atributos, né, numa análise que eu fiz, então vou me posicionar um pouco abaixo dele. Se eu só olho a minha ocupação, estou 90%, vou pegar meu preço e jogar lá na lua. Você não consegue entender. E aí aquela equação de proposição de valor e preço, ela se distorce e aquele cliente tende a ir para um outro player. Então esse é o primeiro nível, assim, você analisar os seus dados de PMS e você ter um comparador de preço. E a gente acha que para onde a hotelaria caminha, fundamentalmente, para uma ferramenta de otimização de preço, que ela faz exatamente essa análise por você e ela dispara esses preços mediante talvez algumas regras que você queira colocar ou alguns inputs que você queira dar para o algoritmo. Isso sempre esteve muito centralizado em ferramentas de RMS, ferramentas de revenue, que são ferramentas muito robustas, pesadas, que geralmente é uma combinação de um sistema de revenue com BI, que muitas vezes para uma hotelaria independente ela não cabe. Mas uma ferramenta de otimização de preços, eu acho que é o próximo passo de uma
necessidade que e de novo, essas ferramentas vêm sendo cada vez mais acessíveis para os hoteleiros terem para fazer essa combinação. Mas não tenho esse orçamento para investir numa ferramenta como essa, pelo menos uma solução de Rate Shopper, que é uma solução hoje das mais baratas que a gente tem no mercado, geralmente é uma solução de Rate Shopper, dentro das ferramentas que empresas de tecnologia oferecem, combinando com dados de PMS. Mas aí você vai ter que analisar. E aí vem um outro problema, a sua capacidade, o seu conhecimento de saber analisar e tomar a melhor decisão possível. Perfeito, que acho que esse é o tema que eu iria trazer aqui, né? Porque eu vejo que dados, eles podem mudar a estratégia do seu negócio. E como que a análise de dados e inteligência de mercado, ele transforma essa tomada de decisão estratégica, né? Você já comentou ali desses elementos e eu vejo muito, talvez, a falta do desenvolvimento técnico para isso, né? Porque, de novo, a gente tem uma formação, né, que ela não é uma formação que seja dentro de um Excel, né? Você pode fazer isso com um Excel robusto, tal, não é escalável, tudo bem, mas o que a gente está falando aqui é dos elementos que precisam e como que a análise de dados e essa inteligência de mercado, né, que é eu saber como o mercado está se comportando e unir isso com os meus dados, né? Como que isso pode gerar um benefício, né, para os hotéis. Acho que é claro que isso gera, mas como que os hotéis eles podem se preparar tecnicamente? Né? Alguns deles não têm esse recurso. Acho que tem empresas parceiras que podem fazer isso por eles, né? Mas qual que é a sua visão, assim? Como que esses dados eles influenciam a mudança estratégica do negócio, desde que bem analisados, né? Porque senão a estratégia vai também para pior. Exato. É uma coisa que a gente sempre fala para os nossos prospects e clientes. Os dados por si só não vão fazer nada, né? Eles não vão... Ou seja, não adianta contratar meia dúzia, quer contratar todas as ferramentas. Você não tem uma pecinha ali atrás para fazer uma boa análise ainda, né? Acho que a gente tem evoluído para os algoritmos que fazem isso, mas sim, hoje em dia, enquanto você não tem uma pecinha humana que faz essa união, essa análise, também não é uma boa decisão. Exato, né? Exatamente. Os dados por si só não vão fazer milagre e você tem que entender a sua própria capacidade de absorver esse volume de dados que você está contratando ou consumindo. Você falou uma coisa interessante, né? Assim, hoje tem parceiros que você pode encontrar alguns dados que são bem relevantes, né? As próprias OTAs, por exemplo, né? Elas acabam, dentro de uma interação que você pode ter com elas acabam trazendo volume de buscas para o seu hotel frente aos concorrentes, conversão, tempo médio de permanência, dados que são relevantes, que são interessantes e que estão presentes dentro das extranets e dentro dos dashboards dessas próprias OTAs. Não quero investir em nada. São maneiras... Google Analytics é outra coisa que funciona bem, né? Você procurar uma palavra-chave específica ou quanto o seu destino está sendo buscado, esse tipo de coisa. Você comentou isso aqui, me veio... Né, no mundo do e-commerce se utiliza muito algumas ferramentas, tipo Alexa Rank, Web Traffic, né, para você ver o tráfego dos seus concorrentes nos sites. Na hotelaria, isso é algo que é utilizado hoje ou não? Não. Ou pelo menos eu desconheço, assim, na minha experiência. A gente fala bastante na Lighthouse sobre isso. A gente chama isso de dados pré-reservação. Ou pré-reservas, enfim. Quando a gente fala de hotelaria, o que a hotelaria tradicionalmente faz? Ela analisa dados pós-reservas. Por quê? Vou analisar minha ocupação pós-reserva. Vou analisar o meu pick-up pós-reserva. Vou analisar a produção das OTAs pós-reserva. Vou analisar minha produção de grupos pós-reservas. Ou seja, se a gente for pensar na jornada do hóspede de consumo, ele decide que ele vai para um destino, ou a trabalho ou a lazer, ele busca voos, ele busca as atrações daquele destino. Uma vez comprado, talvez, o voo, ou pré-selecionado, ele fala, tá bom, eu estou indo para Nova York, aonde eu vou ficar em Nova York? Ele decide a micro-região onde ele quer, e aí ele começa a buscar hotéis. Ele busca vários hotéis, às vezes ele busca Airbnb, e ele toma uma decisão, e aí ele reserva. Então, existe uma massa de dados que acontecem muito antes da hotelaria olhar. A gente acha que essa é uma outra tendência, a gente luta muito por isso, né? É uma das vertentes nossas tecnológicas,
Porque é exatamente isso, né? Se a gente for pensar em indústrias como e-commerce, como a própria aviação, como outras indústrias, é muito baseado nas tendências de buscas, nas tendências de consumo, do que na conversão. É claro que o volume de vendas, conversão, ticket médio por produto ou por rota é importante. Mas para tomar de decisões estratégicas, o que esses dados fazem? Eles antecipam a tomada de decisão. Com certeza. Eles criam uma janela de oportunidade. E é isso que a aviação faz. A aviação ela não abre uma nova rota só pelo ticket médio, ocupação de um determinado volume de busca, determinado volume de voos. Claro que ela olha para isso, mas ela vai olhar e falar assim, cara, estão buscando. Tem muita gente muita buscando. demanda. Quando ela fala de demanda, ela fala de volume de buscas. Ela não fala só de ocupação, né, dos aviões. E a hotelaria está engatinhando nisso ainda, né? Então, Você me fez refletir aqui de uma discussão que eu tive até dentro da elaboração do nosso algoritmo de precificação e tudo, que era, né, muito a discussão com um RM tradicional da hotelaria. Não, a gente precisa ver picape, a gente precisa ver a ocupação, os dias tipo, tal. Eu falei, cara, mas se a gente não olha mercado, o que está acontecendo, de nada faz sentido o passado, porque a gente está olhando o futuro aqui, né? O que a gente quer vender de hoje em diante. São elementos cruciais ver o passado? Sim, são elementos. Mas, para mim, o peso dentro de um algoritmo ele é muito maior nesses elementos de futuro. E isso, eu acho que também vem aí da formação hoteleira, né? Muito sempre foi visto, não, deixa eu ver o que aconteceu, porque é sazonal, as coisas meio que se repetem, mas pouco se está olhando. Então, por exemplo, né, eu olhar o tráfego de um site dentro do meu CompSet poderia, de alguma forma, me mostrar que, putz, se aquele hotel que está a 500 metros de mim está tendo um pico de acessos no site, alguma coisa pode estar acontecendo que eu não percebi, né? Então, legal essa reflexão que você trouxe. E aí, quando a gente traz isso, né, sobre a integração dos dados, né, eu olhar não só um CompSet específico de uma hotelaria, mas eu olhar também a alocação de temporada, né, que é o nosso setor dentro da Xstay, principalmente. Quais são os benefícios desses profissionais, né, em utilizar uma plataforma que integra esses dois tipos? Porque no fim, é o que você estava comentando da jornada, né? Eu vou para Nova York, eu decido o bairro, e aí depois eu vou decidir dentro do que é valor para mim, né, o custo-benefício para mim, se eu vou ficar num hotel, se eu vou ficar numa locação de temporada. Ou seja, existe uma concorrência indireta. Com certeza. Né? E quais são os benefícios? E hoje vocês fazem essa combinação para o mercado de dados? Sim, a gente faz. O que a gente propõe de valor, assim, né, dentro da nossa, o que a gente acha que é o ideal para a hotelaria em geral, assim, principalmente a hotelaria de cidades, de centros urbanos e tal, de análise de dados. O que a gente promove? A gente promove a combinação de 3 módulos que basicamente podem se juntar em um só, que é o quê? O primeiro módulo é um módulo que vai monitorar o que a gente chama de demanda futura. Como que ele vai monitorar a demanda futura? Ele vai monitorar o volume de buscas de voos num determinado mercado, volume de buscas de hotéis num determinado mercado, volume de buscas por short-term rental, né, aluguel de temporada num determinado mercado, porque isso é super importante para entender demanda, quanto de pessoas estão buscando em cada um dos dias para os próximos, por exemplo, 12 meses. E ele vai monitorar a variação de preços do mercado. Porque se o mercado está subindo preços, mesmo que não haja pico de buscas, é porque o mercado sabe que alguma coisa ali vai acontecer. O mercado não sobe preços se não tem uma previsão de demanda. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é analisar os preços dos concorrentes. E o terceiro ponto é justamente essa análise sobre short-term rental, o inventário de aluguel de temporada. Por quê? Justamente pelo que você falou. Dependendo do perfil que o hotel tenha, ele vai ter como concorrente o hotel A, B e C, mas ele também vai ter como concorrente um player A, B e C para short-term rental, ou mesmo alguém que está comercializando um empreendimento, um apartamento muito próximo ao hotel que ele está. Né? Então, o hotel combinar essas 3 coisas, eu entendi como está a demanda para segundo sábado de agosto. A demanda está mais alta do que eu esperava. O que meus concorrentes estão fazendo com o preço? Legal. Agora, o que eu tenho de inventário ainda disponível no Airbnb, VRBO, qualquer outro canal,
na minha micro-região, e a gente dá liberdade para o hotel oferecer um raio de 5, 10, 1 quilômetro do hotel dele, para ele poder entender e saber tomar a melhor decisão possível em relação ao preço dele. Então, combinar as duas coisas, existe sempre essa discussão. É concorrente, não é concorrente, são perfis de públicos diferentes e tal. O que a gente vê nos nossos dados? Na grande maioria das cidades que a gente monitora, o inventário de short-term rental cresce e o volume de reservas cresce, às vezes a níveis mais rápidos do que o inventário. Ou seja, graças a Deus que tem esse inventário entrando também, né? Exato. Então, existe essa demanda, né? Porque se fosse um inventário crescente com uma retração no volume de reservas, você fala, esses caras de short-term rental estão malucos, isso aí vai dar errado em algum momento. Mas a gente vê um crescimento. Isso é demanda. Pode ser um perfil diferente de demanda? Pode ser. Mas é uma demanda que eu garanto que uma boa parte dessa consumiria um produto hoteleiro. Então, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, a gente acha que combinar essas duas análises é muito importante. E principalmente falando de hotéis de uma escala 4 estrelas, 3 estrelas, hotéis econômicos, que aí a disputa ela é bem mais direta. Quando a gente está falando no luxo, aí quem vai para o luxo ele está buscando serviços de valor agregado que muitas vezes a alocação de temporada não possui, né? Então acaba indo... Perfeito. E mesmo que seja uma concorrência, a concorrência ela não vai ser door to door. Ou seja, não é, eu vou ficar num hotel ultra luxo aqui e do lado vai ter um apartamento. Provavelmente ele vai estar numa decisão entre eu vou ficar nesse hotel ultra luxo ou vou pegar uma casa numa ilha ou em algum outro lugar que já talvez não... É impossível ele analisar essa concorrência mais direta, entendeu? Então, a gente vê isso muito na hotelaria 3, 4, 5... 3, 4 estrelas e econômica. Muito bom, muito bom. E acho que isso já é uma adaptação, né, de modelo de negócio que a Lighthouse viu no passado e já trouxe. Mas hoje em dia, assim, o que vocês, né, como é que vocês têm se preparado para continuar ajudando os negócios de hospedagem de forma geral, navegar e acompanhar essas mudanças que são rápidas, né, que o mercado nos traz? Perfeito. Então, é isso. A nossa preparação, a gente fundamenta entre você entender preços, você entender demanda e você entender o que passa dentro do seu próprio hotel. Então, a gente sempre foca nisso que a gente chama de estratégia comercial e nesses 5 pilares que eu comentei. Aonde a gente caminha hoje? A gente tem uma consolidação de múltiplas ferramentas dentro desses 5 pilares. Então, como eu entendo demanda, como eu precifico, como eu distribuo e como eu analiso. Só que agora o próximo passo que a gente quer dar é usar a inteligência artificial para fazer o serviço da análise pelo cliente ou pelo hoteleiro, né? Porque aquilo que a gente falou, eu tenho 6 ferramentas, 5 módulos contratados, né? Um módulo que analisa segmentação, canais, diária média por conta, faz previsões, um módulo que analisa o preço dos concorrentes, um módulo que vai monitorar todos os dados de demanda, só que ele ainda vai ter que ir um a um, né? Agora a gente está, onde a gente mais trabalha, né? Um dos principais focos da Lighthouse é como que a gente usa AI generativa, o cara entrar lá e falar assim, senhor Gabriel, bom dia, atenção para as datas XYZ, que existe um evento acontecendo na cidade, seu pick-up tem sido alto para esses dias. Atenção ao segmento X, que as diárias estão entrando abaixo do esperado em termos de diária média. Então, fazer um resumo em múltiplas áreas. Ele entrou na ferramenta de demanda, AI gera um resumo daquilo. Ele entrou no BI, AI gera um resumo dos principais KPIs dele. Ele entrou no que a gente chama de overview, que é o que consolida todas as ferramentas. AI combina todos esses dados para fazer um resumo para ele. E ele pode cada vez mais fazer perguntas e interagir. Isso a gente não tem ainda, né? É um trabalho que a gente está fazendo. A gente acha que essa é uma das grandes vertentes, que é usar a inteligência artificial para resumir esses dados, para tirar essa coisa do Big Data, analisar um Big Data, né? E o segundo ponto é usar a inteligência artificial para otimizar os preços, um algoritmo que seja preciso nessa parte. Acho que essas são 2 dores que a gente tenta trabalhar dentro da Lighthouse e são hoje, se a gente for falar de macro conceito de desenvolvimento, né, não o desenvolvimento de features em si, é para onde a gente caminha. Muito bom, eu acredito muito. A gente escuta, né, virou uma hype mesmo falar de AI, mas eu particularmente acredito muito na influência dessa tecnologia em todos os negócios. A gente sabe que é uma tecnologia já existente há muito tempo, né? Ela comercialmente ficou muito mais viável ultimamente, mas também trouxe ali
uma necessidade de todos os profissionais começarem a olhar mais disso. E realmente é uma solução que pode melhorar muito a eficiência em todas as áreas e em Revenue Management, com certeza, né? Hoje, acho que você já comentou muito das práticas, né, para otimizar uma distribuição, maximizar a receita. A gente fala em muitos canais, né? E a gente vê também no mercado que muitos grandes canais pedem uma equiparação de preço. Para você, ele é benéfico ou não? Porque, assim, não caberia ao negócio ter a sua própria estratégia baseado no canal, né? Se o canal cobra mais, eu talvez queira vender mais caro naquele canal. Como é que você vê isso hoje no mercado? Claro, eu acho que sou super a favor de uma estratégia agnóstica, vamos dizer assim, né? Independente por canal. Porque é exatamente isso, é uma questão de negócio. Se você tem um canal que te custa X e um outro canal que te custa X menos 10, isso vai se refletir no preço, né? E eu acho que a hotelaria, houve uma mudança grande nesse sentido, né? Até para uma pressão, principalmente lá fora, que as OTAs receberam, né? De antitrust e tal. Elas meio que flexibilizaram um pouco, ou de reduzir essa pressão iminente de uma garantia de preços mais baixos ou equiparados, né? Então, hotéis que têm seu canal direto, por exemplo, né? Obviamente, sou um super fã de você privilegiar o seu canal direto, por uma questão matemática, que é um custo muito mais... Primeiro, o custo é mais baixo, você tem todas as informações do hóspede na sua base de dados, que em canais terceiros você não tem toda a informação. Então, ou pelo menos até o momento dele fazer check-in, você não tem essa informação para uma comunicação pré-reservas, para incrementar a experiência dele. Então, eu sou super a favor dessa independência dos canais, essa independência estratégica. O que acontece hoje não é o que a gente vê no mercado, porque há um desequilíbrio na distribuição, que é basicamente o quê? As redes de hotéis, os hotéis, eles têm muitas vezes a necessidade de aumentar a distribuição, a capilaridade da distribuição, ou seja, você oferece o inventário ali para 150, 200 operadores diferentes, através de gestão de canais, só que muitas vezes essas operadoras, elas não cumprem a promessa, né? Que eu vou oferecer uma tarifa 25% mais baixa, opaca, porque eu quero que essa operadora pegue esses 25%, e na ponta repasse, e na tarifa de venda eu vou ter equiparidade de tarifa de venda. O que acontece é com XML e tal, assim, eu falo que uma tecnologia antiga. Exato. Essa informação ela acaba sendo repassada para OTAs online, né? Então, quando você entra nos meta-buscadores, aquele hotel que previu uma estratégia de cobrar 200 em todos os canais, o site dele está 200, uma OTA está 200, e de repente tem um canal que ele nunca ouviu falar, que está lá em um país qualquer, vendendo ele a 160, porque ele comprou de uma tarifa opaca, né? Esse é um grande problema. Eu falo que a hotelaria ela acelera com o óleo vazando, né? Porque é basicamente isso. Você cria toda uma estratégia, você planeja uma diária média, e a hora que você vê, a sua diária está entrando através de um outro canal. Então, algo diferente do que você me perguntou, não é uma prática deliberada de cobrar mais barato num canal ou outro. Acho que a hotelaria já vem migrando para uma prática de estratégias por canais, só que o óleo ainda vaza muito através desse cenário, né? Esse desequilíbrio na distribuição, que hoje acontece muito. A gente vê muito isso na nossa ferramenta, assim, com todos os hotéis praticamente. Muito bom, muito bom. A gente está chegando aqui mais numa parte final do nosso conteúdo do podcast e... Assim, a gente vê muitos hotéis que não têm uma grande rede por trás, você já comentou alguns elementos. Eventualmente, eles não têm também a capacidade financeira para ter um profissional de RM. Às vezes é o cara da recepção que faz RM. A gente sabe dessa realidade no Brasil, né? Ou então de contratar um RMS, múltiplos softwares e tal. Como que esse pessoal, né? Você, de novo, a gente já comentou alguns pontos, mas como que eles podem ter uma estratégia de não perder a oportunidade, né? Quem que deve ver, ou ele deve fazer parceria com alguém que faz isso para ele, ou isso é uma atividade core
do negócio. Como é que você vê isso? Eu acho que a hotelaria independente é assim... Se você é um dono, né, um proprietário de um hotel independente, ou hotelaria independente em geral, e você está esperando o momento de contratar um profissional, você não vai achar. Porque o Brasil ele não gera um volume de profissionais suficiente para suprir o mercado da hotelaria independente. Então você tem dois caminhos. Ou você tem que contratar alguém que tenha know-how, que tenha capacidade de escalar e por isso contratar a tecnologia para fazer, e contratar alguém para fazer isso por você, ou você vai ter que investir em alguma tecnologia, né? O que eu vejo muitas vezes é um hotel independente, ele fala, não, eu vou contratar uma pessoa de RM, tá, mas quanto custa aquela pessoa de RM? Vamos pegar um salário, R$3.000 por mês, que é um salário baixo para um profissional, 4, 5 mil reais por mês, e aí tem todos os encargos sobre isso, você acha uma tecnologia mais barata do que isso, para fazer isso por você. Não acho que seja o core de um hoteleiro independente sentar e falar, tá bom, qual vai ser o preço? Ele tem muitos outros atributos. Geralmente ele é a pessoa que olha compras, que monitora as compras, que conversa com o contador, que faz o fechamento financeiro, que está lá no dia a dia para garantir que o serviço está funcionando bem. E não vai ser o recepcionista, que não tem experiência nenhuma, que vai fazer. Pode até ser a pessoa que vai executar, mas ela não tem know-how nenhuma para tomar essas decisões e que essas decisões sejam assertivas. Então eu vejo assim, muitas vezes a gente conversa com o hoteleiro independente, ele fala, mas eu vou investir tanto numa empresa que possa fazer isso por mim, eu vou terceirizar isso vai gerar um custo. Ou eu vou investir numa tecnologia, isso vai gerar um custo, né? Mas falta ainda uma visão e um cálculo de retorno sobre o investimento. Custo, tudo é custo, né? Agora, o quanto de retorno eu tenho sobre aquele custo, né? Então, respondendo a sua pergunta, não acho que seja um core business, acho que a gente não tem... E acho que assim, mesmo que um profissional vou buscar formação, é muito difícil você fazer um curso, se formar num determinado... Né, um curso de extensão, geralmente, porque você não vai entrar numa faculdade de... Nem existe uma faculdade de RM ou de dados e tal. E você já sair na prática adotando essas... Até porque você não vai ter tempo, né? Você tem outros atributos dentro de um hotel. Então, assim, para mim, ou você adota uma tecnologia, elas estão cada vez mais acessíveis do que elas eram há 5 anos atrás, ou você acha alguém que tenha, né, know-how, que tenha estrutura para fazer isso por você. Porque na escala, esse cara também vai poder te oferecer um serviço a um custo que seja viável para você. Acho que o lance da escala na hotelaria é essencial, né? Então, para quem tem, às vezes, 1, 2 hotéis, né, fica difícil você conseguir ter a sua própria operação de RM, por exemplo. Então, acho que parceiros, né, que consigam entregar isso são essenciais. O que não dá para negar é que não dá para ficar sem, né? Aí você está perdendo muitas oportunidades. E para a gente finalizar aqui, tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de deixar para os ouvintes aqui do papel da inovação e da tecnologia na transformação hoteleira? Legal. Eu acho que assim, a inovação é uma questão de sobrevivência, né, na hotelaria. O seu quarto ele pode ser o melhor do mundo, você pode ter o melhor café da manhã do mundo, mas você precisa de inovação e tecnologia para se manter competitivo. Senão ninguém nem vai conhecer o seu produto, não vão nem chegar no seu produto para poder usufruir do que você oferece. Então, a cultura de inovação ela tem que estar na mente do hoteleiro, né? E ela está na mente e ela está nas reuniões e nas estratégias das grandes redes e dos grandes grupos, mas eu ainda não vejo, quando a gente fala de uma hotelaria regional, e principalmente de uma hotelaria independente, ainda existe muito um foco na eficiência na operação em si, e menos na cultura de inovação. Como eu posso fazer diferente? E não é fazer o diferente, claro que essa cultura de inovação ela está na experiência do hóspede, como eu posso fazer diferente, mas muito mais de como eu posso fazer diferença na parte estratégica do negócio, né? Então, para a gente é isso, a cultura de inovação, entender tecnologia, não só ferramentas de tecnologia, mas empresas de tecnologia que possam prestar serviços. É uma questão de retorno sobre o investimento e não uma questão de custos. Então, para a gente, esse é o principal recado aí para o hoteleiro, principalmente o hoteleiro independente, mas a gente acha que o hoteleiro regional também tem muito que caminhar para enxergar isso realmente, primeiro, como eu crio uma cultura de inovação e como eu uso a tecnologia ou empresas de tecnologia para me ajudar nessa cultura de inovação. Muito bom, Ricardo.
Acho que compartilhou aí vários pontos que eu entendo também como essencial, né? Eu, como profissional de muitos anos de tecnologia e migrando para esse setor de hospedagens de forma mais recente, os últimos 3 anos, né? Acompanho isso muito claramente, o quão defasado o mercado da hospitalidade e hotelaria está em tecnologia. E esse é um grande motivo aqui de eu estar conduzindo e liderando essas conversas para levar de novo mais informação para todo mundo, para a gente poder juntos modificar e evoluir esse mercado. Ricardo, de novo, muito obrigado aí pela sua participação. Lembrando, né, que esse podcast ele é um oferecimento da XStay. A XStay é uma plataforma de estadias inteligentes, flexíveis para você que viaja e busca um lugar que tem uma padronização, né? A alocação de temporada ela é uma opção também hoje de você morar, se hospedar por dias ou meses de forma flexível, e a gente tem vários produtos desse. Se você nunca viu, acesse lá o nosso site xstay.com.br, ou se você também é um proprietário, um investidor de uma propriedade que queira rentabilizar, nós podemos também ser um parceiro seu para melhorar a rentabilidade do seu negócio, distribuindo e cuidando de toda a gestão. Então, de novo aí, muito bom o bate-papo, acho que fizemos muitas pontuações pertinentes aqui para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez aí, tamo junto. Imagina, Gabriel, eu que agradeço, prazer estar aqui. Obrigado aí em seu nome, em nome da XStay, pelo convite. Muito boa conversa. Bom demais. Valeu, pessoal, até a próxima.